capítulo 7, como eu estava dizendo, não está sendo um capítulo fácil de escrever, sermão. Ele é um capítulo cheio de reflexões e que mexe muito com a gente. E eu queria convidar você hoje a ver a vida por um outro ângulo, por um outro prisma. Por isso eu convido você a abrir lá no capítulo 7, versos de 13 a 20. Queria convidar você a orar mais uma vez. Pai, fale conosco. Revele a tua vontade. Mostra-nos, ó Pai, que precisamos melhorar para que cheguemos ao ponto, aquele ponto que o Senhor nos formou e nos criou, como o teu Filho Jesus, que é o maior exemplo que precisamos seguir. E através, Senhor, do capítulo 7 de Eclesiastes, de 13 a 20, mostra, Senhor, como que possamos viver, buscar um sentido para a vida, olhando essa vida por um outro prisma, por um outro ângulo nessa noite. É assim que eu oro, Pai, sabendo que o Senhor está agindo entre nós. Amém. Eclesiastes 7, de 13 a 20, diz: considera as obras de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. Nesta minha vida obscura já vi de tudo. Há o justo que morre apesar da justiça, e há o ímpio que tem vida longa apesar da maldade. Verso 16. Não seja justo os demais, nem sábio demais, porque te destruirá a ti mesmo. Não seja ímpio demais, nem tolo demais, porque morrerias antes do tempo. Vão reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 governantes numa cidade, pois não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque. Não há tema mais complexo, e eu acho até frustrante, do que o tema sofrimento. E não é só na Bíblia, não. É em todo o nosso contexto. O tema sofrimento nos tira a razão. O sofrimento nos faz ficar céticos, sem fé, às vezes. Quantas pessoas que, por causa de sofrimentos, grandes ou pequenos, e não tem como a gente dizer se é grande ou se é pequeno, porque cada um vivencia o sofrimento de um jeito, diante da maldade, e acabam se afastando. Pessoas que fazem tudo certo. Recentemente tivemos um debate, eu e mais 4 pastores nos encontramos uma vez por mês para conversar, orar juntos, desabafar. A gente faz uma verdadeira catarse junto ali. Para quem não sabe, a palavra catarse é como se fosse assim, a gente faz um verdadeiro movimento de vômito ali. A gente vomita tudo que está incomodando a gente entrega na mão de Deus, e surgiu esse tema. Sofrimento. E a gente pensou, mas e quem faz tudo certinho, anda direitinho, com a lei de Deus, com a lei dos homens, e sofre ainda? Isso está certo? E a gente não chegou a conclusão nenhuma. Porque é um tema difícil, irmãos. Sofrimento é um tema difícil. E é um tema que nos visita. Pois se tem alguma coisa certa na vida, é que o sofrimento, uma hora ou outra, nos visita. Seja ele em qual grau for. Desde a perda de um ente, até o desemprego, uma doença, um problema financeiro, enfim, ele nos visita. E eu estava lendo a história de um pastor que pastoreou no final do século XVII, morreu já no início do século XVIII. E quando eu li a história desse homem, eu pensei, quando eu chegar no céu, ele é um dos que eu quero procurar lá, qual é o quarto da casa do Pai,
e eu quero sentar e conversar com ele. Pois a história dele é triste, dura, mas linda. O nome dele é Thomas Boston, ele foi pastor na Escócia e pastoreou a mesma igreja por 25 anos. Porém, foi um homem que não tinha muita saúde. A esposa dele também tinha doenças físicas e acreditava-se até que doença mental. E esse homem, o Thomas, um homem melancólico, volta e meia tinha dificuldades até mesmo para pastorear. Mas a história dele diz que ele nunca faltou ao púlpito em um culto. E esse homem teve 10 filhos. Dos 10, 6 morreram. Um dos filhos dele, ele colocou o nome de Ebenezer. Lembra o que significa? Está lá em 1 Samuel 7,12. Até aqui o Senhor nos ajudou. Mas o Ebenezer morreu. Bem prematuro. Bem jovenzinho. E a esposa ficou grávida novamente. E ele ficou se questionando se colocava ou não o Ebenezer. Ele gosta muito do nome. Mas ele pensou, como melancólico, como cheio de dificuldades, ele pensou, e se eu coloco e morre de novo? Lembre-se, irmãos, a gente está falando de um tempo em que mortalidade infantil era enorme. Estou falando no final do século XVII, início do século XVIII. Mas ele colocou. Tinha esperança na fidelidade de Deus e colocou Ebenezer. E o Ebenezer II adoeceu. Os pais oraram muito. O Thomas e a esposa oraram muito, mas não teve jeito, a criança morreu. E ele escreveu nas suas memórias o seguinte: agradou ao Senhor que ele também fosse removido de mim. Muitas perdas, muita dor, como eu disse, de 10 filhos, 6 morreram. Mas Thomas Boston nunca abandonou a fé em Deus. Nunca desistiu de adorar a Deus. Irmãos, quantas pessoas, e às vezes até nós mesmos, por pequenas coisas, coisas bem menores, a gente já questiona a Deus. A gente já se lamenta com Deus. A gente já diz, cadê essa bondade toda de Deus? Mas ele permaneceu firme até o final do seu ministério. E ele sabia que mesmo diante de tantas provações, Deus sempre era o seu consolo e conforto. Não tem como responder a pergunta por que o justo sofre. Essa pergunta ela é constante. Ouvimos demais essa pergunta. Mas, irmãos, se você olhar a Bíblia, e isso me fascina na Bíblia, como eu falei semana passada, sobre a importância de estudar, de interpretar, de devorar a Bíblia. Né? Hoje eu conversava com a gente ali, brigando com a árvore ali, com o galho, a irmã Roseli, né? A irmã falou da Bíblia dela, que precisa renovar a capa. E eu disse, que bom, irmã. Que bom, porque uma Bíblia destruída, de tanto usar, tem por trás dela uma vida que a cada dia está sendo edificada e melhorada. Aí como a gente hoje usa muito a tecnologia, então um celular com Bíblia destruído deveria ser da mesma forma. Porque quando eu olho a Bíblia, irmãos, ela não me esconde nada. E os grandes heróis da Bíblia, que inclusive está lá na galeria de Hebreus 11, não mente, não esconde, eles sempre tiveram sofrimentos, dificuldades, lutas. Um ou outro que acabou passando um pouco mais aliviado, mas sempre tiveram lutas. E Jesus deixou isso muito claro para a gente num texto que a gente sabe de cor, que é João 16:33. Que ele vai dizer, eu lhes disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Porque neste mundo vocês só vão ter aflições, dificuldades. Mas tenham ânimo, eu venci o mundo. A gente sabe, a gente conhece esse texto de cor. A gente recita para aqueles que estão sofrendo. Só que quando chega a nossa vez, a gente esquece de aplicar esse texto. E esse texto ele é rico
E trabalha junto com Eclesiastes 7, porque Jesus diz, olha, em mim, ele dizendo, vocês vão ter paz. Ele não está dizendo que essa paz é a ausência de lutas, de sofrimento, de dificuldades. Porque ele logo diz, porque no mundo vocês vão ter aflições. Enquanto estiverem aqui nessa existência, vocês vão ter dificuldades. Mas não se preocupe, porque além de ter paz em mim, eu venci o mundo, eu venci tudo isso. Jesus está dizendo, eu levei isso para a cruz. Eu sei que, ele está dizendo, eu sei que o sofrimento vai ser grande, eu sei que as lutas não vão ser fáceis. Mas entendam, em mim vocês têm paz. Para passar por isso. E ele está dizendo que nele a gente tem paz porque a gente não está sozinho, porque ele está conosco. Mateus 28. Mas a gente precisa aprender a colocar isso em prática. E aí entra as duas questões do sofrimento. É como a gente passa. Essas duas questões é o jeito que a gente passa com o sofrimento. Tem gente que diante do sofrimento, diante das aflições, não conseguem vencer isso, caminhar com esses sofrimentos. E o que fazem? E se entregam. Desiste. Para com a vida. Aqueles que decidem deixar de lado. Uma das frases muito conhecidas de pessoas assim é, fazer o quê? A vida é desse jeito mesmo. Vou fazer o quê? Para que eu vou ficar lutando? Para que eu vou ficar correndo? Deixa. Deixa a vida me levar. Para que nadar contra a maré? Se acomodaram ao sofrimento. Se acomodaram às lutas. Se entregaram. E essas pessoas não vivem mais. Só sobrevive. Se deixaram entregar. Mas há aquelas pessoas que vivem os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, mas conseguem superar, elas conseguem vencer, elas passam por cima, elas ressignificam a sua existência, as suas vidas. E são pessoas que não são diferentes de você e de mim. E às vezes vivem o mesmo problema, as mesmas dificuldades, mas elas encaram. Eu não estou falando de cristão e não cristão, porque nesse quesito de sofrimento a gente está tudo junto. A gente sofre igual. Mas são pessoas que olham para a vida, olham para a sua existência e dizem, olha, é muito curta a vida para mim ficar parado, penteando o meu sofrimento, cuidando do meu sofrimento. A vida é muito curta. Eu quero vivê-la. Eu quero aproveitar os momentos, porque debaixo do sol, como diz o Eclesiastes, tudo vai passar mesmo, é muito curto, não é tempo de eu desistir. Lógico, cada um sofre de um jeito. Às vezes a gente passa pelo mesmo problema, mas cada um sofre de um jeito. O que eu quero dizer é, não se entregue. Não para. Porque você tem um Deus com você que não te faz desistir. Vou usar a frase da irmã Roseli hoje de manhã. Depois eu dei umas machadadas, umas enxadadas ali com raiva depois do que ela falou. Ela disse que desistia para os fracos. Aí não. E é verdade, irmãos. Desistir é para quem já se entregou, é para fraco. Lógico, a gente balança, a gente dá umas rateadas, na hora que a coisa chega, uma doença aparece, um desemprego bate a porta, uma morte de alguém que a gente não esperava. Mas a vida não pode parar ali. A vida só para quando o médico diz assim, hora do óbito. Aí não tem mais jeito. Aqui, porque aí a gente vai para a eternidade. E Eclesiastes, ele vai nos dizer algumas formas, uns caminhos, para a gente poder ver a vida de outro ângulo e caminhar, vencer, sair da inércia que o sofrimento trouxe. E ele já começa a dizer, olha, existem dias bons e dias ruins. Olha aí o verso 13 e 14. Considera as obras de Deus.
Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade, considera, Deus fez tanto um quanto o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. E a gente precisa entender algumas questões aqui, obrigado, algumas questões aqui desse texto. Primeiro, quando o autor diz que está torcido ou torto, dependendo da tradução, ele está falando não de que Deus fez coisa errada. Não é isso. Deus não faz nada errado. Não de uma queda numa linha moral. Mas ele está dizendo que tem coisas, problemas, dificuldades que a gente vive e não queria viver. Quem aqui não quer tirar algo da vida que não queria ter? Todos nós queremos tirar alguma coisa da nossa vida. Uma dificuldade, um problema. Como a gente brincou ontem, a gente queria ser pobre só um dia. Todo dia cansa. Alguma coisa a gente queria melhorar na vida da gente, outras coisas nós queremos. E essas coisas que queremos tirar e as coisas que não temos e gostaríamos de ter, é que o autor diz que é o torto. É o que não está de acordo. Mas ele não está dizendo que isso vem da parte de Deus, como alguns acreditam, né? Que Deus que é o autor de todo o mal, de todos os problemas que a gente passa. Mas esse torto, são essas dificuldades. As situações, pode ser limite físico, pode ser problema de saúde, chega sem avisar, pode ser a morte prematura, como eu falei agora do Thomas Boston, pode ser muita coisa, o emprego perdido, enfim, muitas coisas. É o torto, não é o que eu queria. Porque na vida, irmãos, há altos e baixos. E esse é o sentido, esse é o ritmo da vida. Uma hora está tudo bem, e outra hora a gente não entende o que aconteceu. E o Eclesiastes vai dizer, olha, tem dias bons e tem dias ruins. Olha, no dia da prosperidade, se alegre com o Senhor. Ou seja, no dia feliz, no dia alegre, no dia que está tudo bom, se alegra no Senhor. Mas lembre-se, tem dias ruins também. E nos dias ruins, ele está ensinando o seguinte, lembra dos dias bons, porque Deus está nos dois. Deus está nos dois momentos da sua vida. E a gente só se alegra nos momentos bons, a gente só glorifica a Deus nos momentos bons. Mas esquecemos que nos momentos ruins, Ele também está conosco. O Eclesiastes não está sendo fatalista com a vida. Ele não está dizendo assim, a vida é uma desgraça mesmo. Não. Ele está dizendo que a vida é a vida. E não dá para ficar nadando só a favor da maré. Tem momentos que a gente vai ter que nadar contra ela mesma. Vai ter momentos que a gente vai ter que olhar para as coisas tortas e dizer, está difícil. Ontem e hoje nós estávamos ali brigando com a calçada. E hoje a gente chegou à conclusão, não dá. Na mão não dá. Até motosserra arrumamos, mas eu lembro para a motosserra, eu lembro para aquilo ali e falo, não dá. É a situação torta da nossa vida com a calçada da igreja. Não dá. O que a gente tem que fazer? Tem que alugar uma máquina. Mas a gente vai desistir, não vai fazer mais, então vai deixar ali, vai tacar o concreto com aquele. Não, tem jeito. Já teve momentos a gente fazer essas coisas assim, que beleza, ficou bonito. E a vida é do mesmo jeito, vai ter raízes que vão atrapalhar e o machado não dá conta. E aí a gente precisa contar com algo mais forte. E, claro, esse algo mais forte já não é mais conosco, é com Deus. Que nós podemos aprender com esses versículos, irmãos, é que precisamos ter uma visão da vida que vai além do momento em que nós estamos passando. Muitas vezes, nós ficamos muito presos no sofrimento que estamos passando e esquecemos do que Deus pode fazer e do que Deus já fez em nós. Porque vai ter sempre os tempos bons. De repente você está vivendo agora os tempos bons. Mas também tem os tempos ruins. E talvez seja o tempo ruim que você está vivendo. Mas Deus está nos dois. E se você crê nisso, você crê que Deus está nos dois?
É aí que Deus vai trabalhar, a nossa visão, nosso ângulo de visão precisa mudar aí. Que Deus é o Deus da prosperidade, sim. Não é essa aí que ando falando aí. Deus é o Deus da prosperidade, sim. Mas Ele é o Deus que age nos momentos também complicados, difíceis, angustiantes, que a gente olha e o que eu faço? Porque o nosso conhecimento, a nossa forma de ver as coisas, a nossa presciência, ela é limitada. A gente não vê muito longe. Mas a presciência de Deus, ou seja, o conhecimento do futuro de Deus, é diferente. O que nós estamos vendo agora, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas alegrias, mas Deus já vê daqui a 30 anos, porque Ele está lá. E é por isso que nós precisamos confiar nesse Deus nos tempos bons e ruins, nos dias do torto, no dia da prosperidade e no dia também que nos falta. Ele está nos dois. Para que a gente possa fazer essa pergunta, né? Como que a gente age nos momentos bons e ruins? Como que eu faço nesses momentos? Olhe para Deus. Pede Deus para sentar do seu lado. Pergunta para Ele. Talvez Ele não te responda na hora. Talvez possa responder. Mas em todos os momentos Ele está junto com você. E aí o Eclesiastes me faz pensar nesses tempos bons e ruins e faz me pensar também naquilo que para mim é expectativa e que é realidade. São bem diferentes as duas situações. A minha expectativa com a calçada, compartilhava com o João hoje, era que no máximo sábado que vem já estava tudo pronto e bonitinho. A realidade você já viu ali fora. É outra. Olha o verso 15 a 18. Nessa vida absurda, já vi de tudo. Há o justo que morre, apesar da sua justiça, e há o ímpio que tem vida longa, apesar da sua maldade. Não seja justo demais, nem sábio demais, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja ímpio demais, nem seja tolo demais, porque morrerias antes do tempo. Bom é reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus escapa de tudo. Irmãos, é incrível esses versículos. Quando a gente entende eles, é incrível. O que ele está dizendo é que a gente precisa crer no poder de Deus, exercitar a nossa fé, mas ele diz, não viva uma vida de meio termo. Verso 16 é isso que ele está dizendo, 16 e 17. Não viva uma vida cristã meia boca com Deus. A matemática de Deus, a escola de Deus, não tem média 5. Ou é 0 ou é 10. Verso 16 diz que não seja justo demais, nem sábio demais, porque destruiria a ti mesmo. Ele está falando, olha a tua expectativa e olha bem a tua realidade. A nossa expectativa, por exemplo, é que quem é justo, quem é sincero, quem tem vida íntegra, quem paga seus impostos, suas contas, quem ora todo dia, lê a Bíblia, quem tem uma vida exemplar não deveria sofrer. Não é essa a nossa expectativa? Mas sofre. Como que pode? Aí você se pergunta. Quem vive tudo certinho, passar por sofrimento. E aí o Eclesiastes vai dizer, olha, e quem é sem vergonhas aí, que faz maldades, corruptos, eles deveriam sofrer e eles, parece que, como o Eclesiastes lá atrás vai dizer, parece que eles não morrem. Parece que eles não ficam doentes. Porque essa é a nossa expectativa. A realidade, irmãos, é que nós estamos na existência, nós estamos nessa vida. E estamos propensos a sofrer, sim. Estamos propensos a sentir dores, porque a gente quer viver uma vida nessa terra, debaixo do sol, como diz o Eclesiastes, utópica, onde a gente não faz isso, a gente não sofre. Já comentei isso, que lá atrás, nos auges da pandemia, eu vi cristãos dizendo que quem é fiel não pega.
Quem é crente de verdade fica doente. Eu descobri que eu sou um tremendo infiel, porque peguei 2 vezes. Tem alguma coisa errada comigo, então. Deus está me castigando por talvez não orar mais, não ler mais a Bíblia. Não, eu sou ser humano. Se eu fosse uma parede de concreto, não pegava com Covid, mas sou ser humano. Não é questão de fé. A gente tem fé, sim. Mas é uma questão de realidade de vida. O verso 17 ele ainda diz, ó, não seja ímpio demais, nem seja tolo, porque morrereis antes do tempo. O que o Eclesiastes está dizendo, e aí entra a questão da expectativa e realidade, do meio termo, que ele não está dizendo, é que existem pessoas que na aparência das outras, na vivência das outras, mostram uma santidade, mostram uma sabedoria, mostram uma justiça que não é real. E aí batem no peito e dizem, comigo não. É que você é pecador, por isso que você está passando por isso. Comigo não. Na nossa linguagem mais moderna, são os fariseus. São os hipócritas, os mentirosos. E que a gente olha e pensa assim, poxa, eu não tenho uma fé como essa. Nossa, eu não sou desse jeito. Eu não sou inabalável como essa pessoa. Você olha para a pessoa e pensa, acho que até Deus não consegue ser desse jeito. Porque por fora, bela viola. Todo mundo quer ser igual. Uma santidade que não é verdadeira. Uma santidade que não é fruto de uma fé. Mas é fruto de obras, é fruto de uma obra morta. Primeiro, que quem vive uma santidade de fé não precisa dizer que vive. As pessoas ao redor já notam isso. E elas é que comentam isso. O que o Eclesiastes está dizendo, olha, cuidado com a forma com que você se expressa entre as pessoas. Cuidado para que você fale uma coisa, mas viva outra. Cuidado com a expectativa que você cria com as pessoas, porque a tua realidade é outra e Deus vê isso. A gente que está debaixo do sol, a gente não vê. Mas Deus que está acima do sol, vê. Deus sim espera. Deus espera que nós sejamos perfeitos. Você consegue? Consegue ser perfeito? Mas a palavra diz que a gente é. Podemos ser, olha aí, Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E é complicado esse versículo, porque ele não está falando para seres humanos, então. Como que eu vou ser perfeito do jeito que eu sou? E aí a gente precisa entender agora, para trazer para a nossa realidade essa expectativa do ser perfeito. O que Jesus está ensinando aí, e lógico, ele não está falando de uma perfeição do modelo que a gente entende. Porque se existisse alguém desse jeito que a gente entende, que não erra, que não peca, que não faz maldade, o Filho de Deus não precisa ter vindo no mundo então. Quem ia para a cruz era você. Você seria essa pessoa. Mas não tem. Inclusive o verso 20 de Eclesiastes 4 vai falar o que Paulo, o apóstolo, vai falar em Romanos. Que não há um justo sequer. Essa perfeição e essa palavra do original grego que Jesus usa para perfeição é uma questão, não é essa perfeição especial que nós esperamos. Mas é aquela perfeição de quando um aluno aprende a matéria. Quando a gente está lá na faculdade, na escola, e a gente entende aquela matéria, a gente faz com perfeição, a gente chega ao resultado. É aquela ideia de, no tempo de Jesus, quando o homem chegava na idade adulta, onde para a sociedade ele já era um adulto, eles diziam, ele chegou na perfeição da sua idade. É a mesma ideia de uma chave de fenda. A chave de fenda, quando ela é usada para tirar um parafuso de fenda, ela faz o trabalho dela e a fenda é de acordo com a chave, você vai lá sem força,
Você usa sem estresse aquela chave e o parafuso sai com perfeição porque você usou a chave perfeita. Eu posso usar uma chave de fenda como uma talhadeira na parede? Até posso, mas ela não é feita para isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês têm uma função. Vocês têm um propósito de vida. E o maior propósito de vida do ser humano é adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, independente do que passamos, seja coisas boas ou ruins, mas eu entendo que Deus é o Senhor da minha vida e que agora eu sou filho e filha de Deus e que nessa filiação eu sei que Ele cuida de mim e por isso eu posso adorá-lo, eu posso engrandecer o seu nome, eu posso glorificar mesmo estando mal. Eu faço uma obra perfeita, eu estou sendo perfeito naquilo que Deus me criou. Eu adoro a Ele na alegria e adoro Ele na tristeza. Essa perfeição, queridos, que Jesus está dizendo, essa forma que Ele explica para a gente, é justamente glorificar, dar glórias a Deus pelo que nós somos diante dEle, resgatados pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa realidade. Só somos perfeitos quando glorificamos a Deus, quando adoramos a Ele, quando fazemos a sua obra, quando fazemos discípulos, quando a nossa vida ela é a expressão de Deus, é a expressão de Jesus entre as pessoas olham e dizem assim, não, desse aí a gente não pode falar nada. E às vezes não precisa nem abrir a boca. Você não precisa maquiar, e a gente hoje vive o evangelho da maquiagem. Não é essa que vocês usam, irmã. É de querer maquiar o que não é. De querer ser na sociedade o que deveria ser e não é. Mas dentro da igreja a gente tem até inveja. Mas lá fora a gente começa a descobrir que não é bem desse jeito. Tacando nos outros, compra e não paga. Mente. A boca nem ácido sulfúrico limpa. E as pessoas olham isso e pensam, para que eu vou para uma igreja? Porque a realidade não tem nada a ver com a expectativa, não é perfeito. Não tem como ser perfeito assim, porque Deus olha e fala, você não está cumprindo o propósito. Você é uma chave de fenda que está tirando prego. Você não está fazendo o serviço certo na sua vida. Nós devemos pensar nessa justiça, olhando para quem é justo e tentar seguir os caminhos dele, que é o próprio Jesus. Quando nós acreditamos que somos bons demais, é isso que o autor de Eclesiastes está dizendo, que a gente acha que nada vai acontecer conosco, porque eu sou muito bom, eu sou fiel, eu sou crente de verdade, eu trago meu dízimo, eu trago minha oferta. Venho trabalhar na calçada da igreja, então Deus não vai deixar acontecer nada comigo. Um dia encontrei uma pessoa, acho que já contei isso aqui. No domingo eu entreguei meu dízimo. Na segunda saí com o carro, furou o radiador. Lá, deixei o carro, aquela facada, quem tem carro sabe como é que esse negócio é. Aí estou descendo a pé, deixei o carro na oficina, descendo a pé, encontrei com uma pessoa. Pastor, eu preciso voltar a ser fiel, eu preciso vir mais na igreja, eu preciso entregar o que é de Deus, porque meu carro quebrou. Eu falei, e agora? Porque tudo que ela não está fazendo eu fiz. E o carro quebrou. E eu poderia dizer então para Deus, olha Deus, está errado esse negócio. Vamos sentar aqui, Deus. Porque ela não faz o seu castigo, eu faço o seu castigo, então tua balança está precisando de conserto. Dá para entender o que é realidade e expectativa, irmãos? A gente está na mesma vida. A realidade é como que você está levando isso. Se você está como aquelas pessoas que criticam Deus, que falam, Deus não sabe quem eu sou, Deus não sabe o que faz, que Deus é o quê? E vai por aí afora, esse monte de coisa que a gente escuta. Porque a nossa realidade, irmãos, é que o céu não é aqui. Quando a gente for para o céu, tudo isso passa. Se no céu eu andar de carro,
Espero que não, porque lá a gente vai precisar fazer exercício. Mas se lá a gente andar de carro, não vai quebrar. Bicicleta não vai quebrar. No céu eu não vou ficar doente. E nós vamos ter um novo corpo, melhor do que esse. Então, a nossa realidade é olhar a vida para um outro ângulo, entendendo que a temática nesse mundo é difícil. E se eu começar a entender isso, irmãos, eu vou entender por que há sofrimento. Eu não vou conseguir explicar, mas eu vou entender um pouquinho. Está lá no verso 19 e 20. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 governantes, pois não há um homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. Nós, a grande verdade, ainda que eu não consiga entender por que o justo sofre, se eu procurar entender por que a gente é humano mesmo, mas eu entendo. Essa sabedoria que Eclesiastes diz hoje para mim é entender a ação de Deus na minha vida. É entender que Ele está comigo sempre. Às vezes a gente não vai aguentar, mas Ele está ali conosco, nos acalmando. Existem sofrimentos, irmãos, que nós passamos, que são escolhas nossas mesmo. Coisa que a gente faz errado. Existem outros sofrimentos que a gente não entende. Lembra lá de Jó? Jó não fez nada de errado, mas ele sofreu. Lá em Mateus 26, 69 a 75, tem um exemplo de sofrimento que foi escolha, por exemplo, de Pedro. Quando ele negou Jesus 3 vezes. E detalhe, Jesus já tinha dito para ele, você vai me negar. Se ele usasse da sabedoria, como o Eclesiastes disse, e refletisse, falar, se ele está dizendo, eu vou ficar na minha aqui então. Desculpa, perdão, Senhor. Ora aqui por mim, eu não quero fazer isso. Mas ele não deu atenção, ele sofreu. Porque lá no verso 75 diz que Pedro chorou amargamente. Quando o galo cantou, ele negou 3 vezes. Jesus olhou para ele, mas lá na frente, Jesus volta ressurreto. E vai ter com ele, levar perdão para Pedro. E Pedro é restaurado. E foi um grande apóstolo. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem quer ser perfeito. Procura sempre estar com Jesus e levar a sua vida e pedir perdão a Ele. O sofrimento de Pedro foi causado por ele. Mas ele depois se arrependeu. Assim como o filho pródigo, que nós conhecemos a parábola. O sofrimento do filho pródigo foi culpa dele. Não foi do pai, não foi do irmão mais velho. Ele quis gastar todo o dinheiro da herança, que era dele. Torrou tudo. E depois passou fome. Mas ele voltou a ser perfeito. Ele voltou para a casa do pai. E ali foi restaurado. Não tem resposta porque o justo sofre. A resposta é porque a gente é ser humano. Mas tem jeito para a gente sofrer menos, é voltando para a casa do Pai. É olhando depois para Jesus com Ele na areia, esperando você chegar lá. Para Ele dizer para você, olha, eu te perdoo. A vida só é olhada por outro ângulo quando a gente ressignifica os nossos sofrimentos. Quando a gente fala assim, eu vou passar por isso e vou dar um outro sentido para a minha vida. E mais tarde ainda dá para usar isso para abençoar outras pessoas. Irmãos, sem dúvida, a gente sempre vai ter luta, mas não questione Deus. Você pode até perguntar, Deus, o que eu vou aprender com isso? Tenho procurado aprender essa dinâmica na minha vida. O que eu vou aprender com isso? Se eu não aprender nada também, paciência. Mas eu quero passar, eu quero vencer, porque a gente sempre vai ter coisa torta. Sempre vai ter uma coisa que a gente não queria. Sempre vai ter um momento que a gente não tem solução. Irmãos, na vida de Jesus, o Calvário era uma situação torta, a cruz era torto. Prova disso é que ele ora ao Pai e diz, se for possível, passe de mim esse cálice.
Aquilo era algo que estava nos planos de Deus, estava nos planos de Jesus, sim. Mas era algo torto. Era algo que se a gente perguntasse assim, não dá para entender. Mas ele sabia que o Pai, naquela oração que ele fez no Getsemane, ele sabia que o Pai ia usar aquilo a seu favor, a favor da humanidade. Por isso ele diz, faça-se a tua vontade. Jesus transformar o que é torto em bênção. E o autor de Hebreus vai dizer lá em Hebreus 12, 2 e 3, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem em quem suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Ou seja, ele suportou com alegria a minha e a sua dor. Não reclamou, porque ele sabia do resultado final. O autor de Hebreus diz, então olhem para isso e não desanimem, nem se cansem. Porque, irmãos, quem conseguir vencer os seus sofrimentos, as suas angústias, vai estar lá na presença do Pai, recebendo dele um vinde benditos ou benditas do meu Pai, porque eu já preparei o lugar. E essa deve ser a nossa maior realidade, porque ela não é só uma expectativa, é algo real. É algo que já está preparado para você e para mim. Por isso eu queria convidar você a orar nesse momento e a colocar diante dele as tuas expectativas que não têm sido vivenciadas como verdade. As tuas dores, os teus sofrimentos, que talvez tenham feito você desanimar sim. Mas é hora você levantar os seus olhos para os céus, que é da onde vem o teu e o meu socorro. Vamos orar? Pai, sofrimento é esse tema tão complexo, interminável na nossa vida. A gente não sabe explicar por que uma pessoa que é justa morre cedo, sofre, padece. A gente sabe, ó Deus, que o Senhor está tanto com o justo quanto o injusto. A diferença é que o justo procura a tua face. O justo não se lamenta. O justo não desiste. Por isso, Deus, que o Senhor encontre justos e justas aqui nessa noite. Que o Senhor transforme os corações. Que o Senhor molde o nosso caráter. Para que mesmo diante, ó Deus, das dores e dos sofrimentos, nós possamos ser perfeitos ao glorificar o Teu nome. Não ser uma glorificação só de lábios, para que os outros vejam, e assim passarmos a falsa impressão de que somos sábios, somos justos. Mas, Senhor, viver a realidade de ser filhos e filhas do Senhor. Senhor, visite com o Teu Espírito Santo agora cada coração, cada vida que está aqui nesse prédio, que nos assiste em casa agora, ou vai assistir em qualquer outro momento da vida, mas que encontrem no Senhor o refrigério, o refúgio para o sofrimento que estão tendo. E que a confiança dessa pessoa seja aumentada. E creia que há momentos de prosperidade, mas há os momentos ruins, como o Eclesiastes diz. Em ambos o Senhor está. Em ambos o Senhor nos abençoa. E por vezes, naqueles momentos mais difíceis, é o momento em que o Senhor está lutando pelas nossas vidas. Por isso, Senhor, não deixe ninguém ir daqui hoje pensando que o Senhor não lhe conhece, achando que o Senhor desistiu, acreditando que não tem mais jeito. Tem sim. Pois o Senhor é o Deus que transformou a cruz, uma maldição, em algo que abençoa a humanidade. E só na cruz vazia, no túmulo removido a pedra, vazio, no Cristo
ressuscitado que está entre nós é que temos essa esperança. Por isso, Senhor, muito obrigado. Leve, Senhor, o teu povo em paz. Que o teu amor seja a motivação de cada um durante essa semana. Que a paz de Jesus, que excede os nossos entendimentos, seja aquele que traz a esperança para cada um aqui durante essa semana. E quando, Senhor, olharmos as situações e percebemos que parece que não tem jeito, as consolações do teu Espírito nos alcançam. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.